Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que ainda poderei comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, podemos nos sentar? Uma saudação, mais uma vez, com renovado e sincero carinho, pela presença de cada um de vocês nesta manhã, nesta casa de Nossa Senhora. E também aqueles que dão-se esta oportunidade de rezar conosco, na sua casa, no seu trabalho, nos diversos lugares. Que a graça de Deus os alcance, e ela sempre nos alcança. Basta que o nosso coração se permita ser um ninho para acolher a graça de Deus que é dirigida a nós e é sempre um presente a nós. Há uma palavra que percorre, que caminha, que atravessa todas as leituras que nós escutamos nesta manhã de hoje. E esta palavra é a esperança. Em maior ou menor medida, clara, em outros dos textos um pouco mais diluída, mas uma palavra presente, esperança. No versículo 24 da primeira leitura que escutamos, o apóstolo Paulo diz que nós fomos salvos na esperança. A esperança salva, cura, restaura, promete algo de especial a cada um de nós e que nos arranca da morte, da treva, do desespero e da aflição. No Salmo, nós vemos esta esperança tecida nos versos quando o povo fala que teve que semear com tristeza, lançar as sementes com dor, com sofrimento, com certo desconforto. É uma realidade da vida de todos nós. Quando nós apostamos em um filho, quando nós rezamos por dificuldades na vida de um neto, quando nós temos que estudar em vistas a um emprego, correr atrás de um concurso, nós estamos de alguma forma tendo que semear entre lágrimas. Faz parte do humano ter que apostar naquilo que num primeiro momento não vê e ter que motivar-se a partir de dentro aquilo que aparentemente diante dos olhos parece ser uma coisa lá na frente, tão distante. Motivar-se, entender, a correr atrás para que seja possível plantar com lágrimas, mas colher com alegria, como escutamos no Salmo. E no Evangelho, a esperança, que é a esperança do reino, tecida pelo Cristo, é comparada como uma semente de mostarda, tão frágil, tão pequena, tão despretensiosa e que se torna uma árvore capaz de oferecer abrigo para as aves do céu. E também com uma mulher. E cada um de nós que já teve a experiência de fazer um bolo entende o que isso significa. Ter que confiar no fermento da massa, que aquela quantidade de um pó tão insignificante é que dará a beleza daquele bolo que nós estamos preparando. Esperança, confiança de que Deus age no segredo e de que não nos deixa perder, de que é de Deus que nós recebemos a força para chegar à estatura que devemos atingir, porque por nós mesmos, de vez em quando nos bate um desânimo, não é verdade? Nos deixemos habitar pela força de Deus, pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, falando na sua reflexão sobre a esperança, começa o versículo 18 falando-nos de sofrimento, do sofrimento presente. Ele diz: eu entendo, atingi a consciência de que os sofrimentos do tempo presente não merecem ser comparados com a glória que se revelará em nós. A esperança tem um quê disso, né?
ela não significará estarmos nós preservados do sofrimento e das dificuldades. Ela significará ter a coragem de dar um passo adiante. Nós, quando nos lançamos na esperança e confiamos na esperança, já temos a posse daquilo que os nossos olhos ainda não veem. A esperança tem um quê de insistência, tem um quê de insubordinação, tem um quê de rebeldia, porque aparentemente nós, diante de determinadas circunstâncias, pensemos nesta pandemia, pensemos nos sofrimentos da vida de cada um de nós, às vezes nos vemos com mais razões para estarmos aflitos, para desanimarmos, para estacionarmos. Mas diz o apóstolo Paulo, e aqui está o núcleo da nossa fé, por isso que ele diz que nós somos salvos por essa esperança. Nenhum sofrimento deste tempo, nenhuma dificuldade, nada se compara ao que está reservado a nós. E é o que Deus reserva a nós, porque somos filhos de Deus, amados de Deus, cuidados por Deus. Esta é a fonte da nossa esperança e deve ser o grande alicerce da nossa vida. E diz o apóstolo Paulo que este sofrimento do tempo presente é em decorrência de que a criação ficou submetida à vaidade. Ele está nos levando lá ao livro do Gênesis, quando a desobediência de Adão e de Eva trouxeram como consequência todos os males da humanidade. E esta palavra vaidade pode ser uma palavra interessante para refletirmos nesta manhã, porque a vaidade não raro nos impede a esperança. Porque a vaidade significa, dentre outras coisas, que a gente olha para a gente mesmo e se convence de que tem força para continuar. E quando a gente confia na gente mesmo, e quando a gente confia nos homens, nas mulheres, a gente sabe que termina se decepcionando. A esperança não vem de uma confiança em nós, não vem do fato de que nós imaginamos que nós somos a fonte, porque não somos. Tem dia que a gente não quer nem sequer levantar da cama porque está decepcionado. E todas as vezes em que nós confiamos em nós, o orgulho nos faz murchar, nos seca, nos gera cansaço, fastio. Mas quando nós confiamos em Deus, algo em nós se dilata e nós podemos fazer uma experiência da graça dEle, que habita em nós, que age em nós e que nos empurra para a frente. E esta esperança, diz o apóstolo Paulo, é uma esperança que jamais decepciona. Paulo, muito didático, muito atento, continua a sua reflexão comparando este tempo presente, que é deste contínuo da vida humana. A vida humana sempre conhece dor, desacerto, sofrimento, com a dor de parto. Ele diz que toda a criação geme como que em dores de parto. E aqui nós encontramos um diferencial de nós cristãos e cristãs diante da dor. A dor para quem não tem fé é desespero. É aflição, é decepção, gera cansaço, gera amargura, gera murmuração. Mas para um cristão e para uma cristã, para alguém que se refugia diante do manto de Nossa Senhora da Piedade, a dor é parto. A dor é parto. E aqui quem é mãe consegue entender que a dor do parto, ela é diferente das outras dores. Porque embora exista aquela tensão, aquela aflição, embora a carne esteja marcada por tudo aquilo que a gente sente, né, que a mãe sente quando vai dar à luz, ela já antecipa, já ensaia a alegria de ver a criança nos braços. E quando a criança está nos braços, toda a dor, todo o sofrimento da gravidez parece ter passado. Diz o apóstolo Paulo, nós cristãos devemos experimentar isto, entender que diante da dor, nós estamos também, pela esperança que recebemos de Deus, diante de uma oportunidade de transformação. Toda dor, para quem tem fé e para quem tem esperança, pode ser uma oportunidade de se transformar. As dores que nós sofremos, os nossos desencontros, nos ajudam a purificar em nós determinadas arestas. Quando a gente sofre com maturidade, a gente percebe que algo em nós pode ser transformado, que algo em nós é resgatado e que a gente pode comparecer diante de nós mesmos agora numa nova versão, talvez mais humilde, talvez menos despretensiosa e, sobretudo,
comparecemos diante de nós com mais confiança em Deus, que é em quem nós devemos confiar. A dor para nós cristãos tem um valor redentor. Valor redentor que significa que ela tem a capacidade de nos libertar, se vivida com esperança. Porque às vezes a gente sofre por aquilo que a gente deveria largar. Já temos consciência de que nos faz mal, de que não é necessário, e a gente insiste em ter, em reter. Aí vem a dor, um sofrimento e um desencontro, e a gente percebe, talvez eu não precise disso, daquilo ou dessa pessoa. Talvez eu possa fazer o movimento de deixar partir, porque não é necessário e não está sendo saudável para mim. A dor, se experimentada na esperança cristã, é uma dor que redime. Não é uma dor que nos leva a nos perder, mas que pode nos levar a nos encontrarmos com nós mesmos e com Deus. A dor, este sofrimento, essas dificuldades da vida, quando experimentados com esperança, podem nos salvar. Podem nos salvar porque são fecundos. E aqui nós entendemos o que Cristo diz no Evangelho, com a ideia de um reino que é semente. A semente, como disse, que começa com algo despretensioso. Quando nos encontramos em dificuldades na nossa vida, a gente se pergunta, onde é que isso vai terminar? Qual que é o sentido? Para quê? Com a esperança cristã, entendem? A gente é capaz de perceber que algo pode germinar dali. E que nós não estamos nos encaminhando para o desespero e para nos perder, mas podemos nos robustecer, nos fortalecer de esperança e nos encaminhar na direção da salvação. Repito e insisto à luz do que diz o apóstolo Paulo. Com a esperança cristã, nós podemos trazer fecundidade para a nossa dor. Dor, toda dificuldade, todo desencontro pode ser um plantio. É uma aposta que nós fazemos em nós mesmos, porque nos abrimos para amadurecer e para crescer, e antes de tudo, uma aposta que nós fazemos em Deus, que age em nós. A esperança cristã, minhas queridas e meus queridos, ela não é um otimismo fácil, porque significaria dizer que nós cristãos somos bobos, não é? De que a gente é meio tolo, meio desavisado, não é? Que anda meio assim como Alice no País das Maravilhas. Não. Cada um de nós, olhando para a sua vida, sabe onde é que o chicote aperta e que bate no couro. Cada um de nós, olhando para a sua vida, sabe aquilo que sente, as dores que padece. Nós não negligenciamos as fraquezas e os desencontros deste mundo. Nós cristãos não somos inocentes. Nós temos consciência de que são tempos difíceis. Quem de nós, diante dessa pandemia, vai dizer que não fica aflito, que não fica preocupado, com medo de perder o emprego, com a preocupação de perder alguém que ama? Todos nós nos afligimos, mas nós não desesperamos. Porque a esperança cristã significa saber que dentro do meu coração e do seu coração está germinando algo novo. De que, embora hajam dificuldades e desencontros que nos cercam, nós não nos perderemos. Isso é muito importante. Porque, às vezes, nós que imaginamos ter fé, a gente que pensa que já fez uma experiência de Deus, quando vem as dificuldades se perde, se desespera, não toma consciência da força que habita dentro de nós, do Espírito que age dentro de nós. E esta força e esta esperança deve gerar dentro do nosso coração, da nossa alma, fecundidade. E esta fecundidade impede que a gente se perca, porque esse é o desafio. Quando nós estamos em alguma dificuldade, quando alguém testa a nossa paciência, a gente se perde. Perde as estribeiras, perde a capacidade de apostar nos outros, perde a capacidade de insistir e de perseverar, porque ainda não tomamos consciência de que fomos salvos por esta esperança e que esta esperança mora dentro de nós e que quer nos transformar. E esta força de transformação da esperança tem a sua raiz na cruz de Cristo. E aqui é importante, assim vamos finalizando a nossa reflexão. A cruz de Cristo, que significa o momento em que o reino de Deus se apresenta a nós,
Porque o que é o reino de Deus? Qual é a força de convencimento do reino de Deus? O amor de Deus por nós. Poderia nos ter convencido com as suas palavras, poderia nos ter convencido com seus ensinamentos, mas Ele escolhe nos convencer com o seu exemplo. Quando nós olhamos para a cruz, o que nós vemos? Uma tragédia. Entendem que a cruz é uma semente pequena? Um Cristo que só pregou coisas boas, que nos mostrou o rosto amoroso do Pai e que termina abandonado, desprezado? Todos nós, diante daquela Sexta-feira Santa, poderíamos dizer: o que vem daqui para frente é tragédia. O Cristo morreu, os apóstolos se dispersaram, mas naquela cruz, naquela tarde, naquele grande desencontro em que o próprio Deus conhece a morte, estava a grande força de transformação da humanidade, que é o amor. Todos nós façamos esta experiência, em que durante o dia nos sentirmos pregados em alguma cruz, tomemos consciência de que o Senhor está ao nosso lado e de que o sofrimento que Ele experimentou naquela Sexta-feira Santa, no seu silêncio e na sua solidão, redime o nosso sofrimento e de que se nós estivermos unidos à cruz com o Senhor, esta dificuldade será para nós fonte de esperança. Esta é a grande força. Cada um de nós, quando passa pela dor, pelo sofrimento e pelo desencontro, deve se sentir como a mulher que olha para a massa e diz: vamos esperar o que vem daqui de dentro. E a força do que vem daqui de dentro, daquilo que é pequeno, daquilo que é desprezado, daquilo que inclusive a gente diria: não, isto eu não quero porque me causa dor, é deste lugar que desabrocha a esperança cristã. Algo de novo surge no nosso coração quando nós compreendemos que não estamos sós, de que se carregamos a nossa cruz, Cristo a carrega conosco, fazendo-nos tomar o seu jugo, o seu fardo, que é leve, que é manso, que é suave e que coloca no nosso coração a força para não desesperar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas